O que é a fé? Por Charles Spurgeon. O que é a fé? O que é essa fé a respeito da qual se disse, pela graça sois salvos por meio da fé? Existem muitas descrições da fé, mas quase todas as definições que eu encontrei me fizeram entendê-la menos do que eu entendia antes de vê-las. Quando um homem de cor leu o capítulo, disse que confundiria, e é muito provável que assim fizesse, mas o que ele quis dizer é que ele exporia o capítulo. Além disso, irmãos, poderíamos explicar a fé de uma maneira que ninguém entenderia. Eu espero não ser culpado desse erro. A fé é a coisa mais simples e talvez, em razão da sua simplicidade, seja a coisa mais difícil de explicar. O que é a fé? É composta de 3 elementos: conhecimento, crença e confiança. O conhecimento é o primeiro. Os teólogos da Igreja de Roma acreditam que o homem pode crer no que não conhece. Talvez um católico romano possa fazê-lo, mas eu não. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Eu preciso ser informado de um fato antes de poder acreditar nele. Eu creio nisto, eu creio naquilo, mas eu não posso dizer que acredito em um monte de coisas que eu nem sequer tenho consciência. A fé vem pelo ouvir. Primeiro, temos que ouvir para poder saber o que é aquilo em que cremos. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Um mínimo de conhecimento é essencial para a fé. Daí a importância de obter conhecimento. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Foi a palavra do antigo profeta e ainda é a palavra do Evangelho. Examine as Escrituras e aprendam o ensino do Espírito Santo a respeito de Cristo e sua salvação. Busquem conhecer a Deus, que é galardoador daqueles que o buscam. Isto lhes dá espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Conheçam o Evangelho. Saibam quais são as boas novas, como falam de um perdão imerecido, de uma mudança de coração, de uma adoção na família de Deus e de inúmeras outras bênçãos. Conheçam a Deus, conheçam seu Evangelho e conheçam especialmente a Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador dos homens, unido a nós por sua natureza humana e unido a Deus por ser divino e sendo por isso capaz de atuar como mediador entre Deus e o homem, capaz de colocar suas mãos sobre ambos e ser o elo entre o pecador e o juiz de toda a terra. Esforcem-se para conhecer mais e mais de Cristo. Tendo passado mais de 20 anos depois de sua conversão, Paulo diz aos Filipenses que desejava conhecer a Cristo e podem estar certos de que quanto mais conhecemos a Cristo, mais desejaremos conhecê-lo e assim aumentar nossa fé nele. Procurem conhecer especialmente a doutrina do sacrifício de Cristo, pois esse é o centro do alvo ao que aponta a nossa fé. Este é o ponto no qual a fé salvadora se adere principalmente. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Saibam que ele foi feito maldição por nós, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Bebam profundamente da doutrina da obra substitutiva de Cristo, pois ali está o mais doce consolo possível para os culpados filhos dos homens, posto que o Senhor se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a fé começa com um conhecimento. Daqui a importância de ser ensinado na verdade divina, pois conhecer a Cristo é a vida eterna. A mente prossegue a crer que estas coisas são verdadeiras.
A alma crê que há um Deus que ouve os clamores dos corações sinceros, que o Evangelho vem de Deus, que a justificação pela fé é a grande verdade que Deus revelou por seu Espírito nesses últimos dias mais claramente do que antes. Logo, o coração crê que Jesus é certo e verdadeiramente nosso Deus e Salvador, o Redentor dos homens, o profeta, o sacerdote, o Rei do seu povo. Amados ouvintes, oro pedindo que vocês possam chegar a isto de imediato. Creiam firmemente que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, que seu sacrifício é total e plenamente aceito por Deus em favor do homem, de tal maneira que aquele que crê em Jesus não é condenado. Até este ponto, vocês progrediram para a fé, e se requer um ingrediente a mais para completá-la, que é a confiança. Entregue-se a Deus misericordioso, depositem sua confiança no Evangelho da Graça, confie sua alma no Salvador que morreu, mas agora vive. Lavem seus pecados no sangue expiatório, aceitem sua perfeita justiça e tudo estará bem. A confiança é o sangue da vida da fé, não há fé salvadora sem ela. Os puritanos sempre explicavam a fé mediante a palavra reclinar-se. Já sabem o que isso quer dizer. Vocês veem que me apoio sobre este parapeito e que pressiono todo o meu peso contra ele. Apoie-se em Cristo dessa maneira. Uma melhor ilustração, que me estirasse em todo o meu comprimento e que me deitasse sobre uma rocha, jogando-me sobre ela. Deitem-se sobre Cristo, lancem-se sobre Ele, descansem nele, entregue-se a Ele. Havendo feito isso, terão exercido a fé salvadora. A fé não é algo cego, pois a fé começa com o conhecimento. Não é algo especulativo, pois a fé acredita em fatos seguros. Não é algo impraticável e sonhador, pois a fé confia e aponta seu destino na verdade da revelação. A fé aposta toda a verdade de Deus. Aposta não é uma palavra agradável para ser usada, mas o poeta utiliza e sugere meu significado. Apostem nele tudo, que isso não envolva outra confiança. Essa é uma maneira de descrever o que é fé. Pergunto-me se já terei complicado. Permita-me tentar novamente. A fé é crer que Cristo é o que dele se diz que é, o que fará o que prometeu fazer, e a fé é esperá-lo. As Escrituras afirmam que Jesus Cristo é Deus, Deus encarnado. Afirmam que é perfeito em seu caráter, que foi convertido por nós em oferta pelo pecado e que carregou com o pecado em seu próprio corpo sobre o madeiro. A Escritura afirma que ele pôs fim à transgressão, que acabou com o pecado e que trouxe a justiça eterna. As Escrituras nos diz adicionalmente que ressuscitou, que vive sempre para interceder por eles, pelos que estão perto de Deus, que ascendeu à glória e que tomou posse do céu em favor de seu povo, e que em breve virá outra vez e julgará o mundo com justiça e aos povos com retidão. Devemos crer firmemente que é assim, pois esse é o testemunho de Deus Pai, quando diz: "Este é meu Filho amado, a ele ouvi." Isso é testificado também por Deus Espírito Santo, pois o Espírito tem dado testemunho de Cristo, tanto através da palavra como por diversos milagres e por suas obras nos corações dos homens. Nós temos que crer que esse testemunho é verdadeiro. A fé crê também que Cristo fará o que prometeu, que se ele prometeu que não lançará fora ninguém que vier a ele, é seguro que ele não nos lançará fora se formos a ele. A fé crê que se Jesus disse:
A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso tem que ser verdade, e que se recebemos essa água viva de Cristo, ela permanecerá em nós e fluirá de nosso interior em torrentes de vida santa. Tudo o que Cristo prometeu fazer, fará. E temos que crer nisso de tal maneira que busquemos receber de suas mãos o perdão, a justificação, a preservação e a glória eterna, como foi prometido. Logo vem o próximo passo necessário. Jesus é o que dele se diz que é, e Jesus fará o que ele disse que fará. Portanto, cada um de nós tem que confiar nele, dizendo: Ele será para mim o que disse ser, e ele fará por mim o que prometeu fazer. E eu me ponho nas mãos de quem foi escolhido para salvar, para ser salvo. Eu confio em sua promessa que fará o que há dito que fará. Esta é uma fé salvadora, e quem a tem possui a vida eterna. Sem me importar quais são os seus perigos e dificuldades, sem me importar quais são suas trevas e depressão, sem me importar quais são suas debilidades e pecados, o que assim crê em Jesus Cristo não é condenado e nunca verá condenação. Espero que esta explicação seja de alguma utilidade. Eu confio que seja usada pelo Espírito de Deus. Mas já que é uma manhã de calor sufocante, pensei agora que seria melhor dar-lhes uma série de ilustrações e não aconteça que ninguém venha a dormir. Se alguém estiver sonolento, que seu vizinho mais próximo o empurre levemente com o cotovelo, como por acidente, pois durante o período que estamos aqui é melhor permanecer acordados, especialmente com o tema com o que trazemos nas mãos. As ilustrações serão daquelas frequentemente usadas normalmente, e talvez eu possa apontar uma ou duas que são minhas. A fé existe em diversos graus, de acordo com a quantidade de conhecimento ou alguma outra coisa. Algumas vezes a fé não é mais que um simples agarrar-se em Cristo, em um sentido de dependência e uma disposição a depender dessa maneira. Quando vão à praia, e todos nós desejaremos ir, vocês veem os moluscos conhecidos como lapas aderidos à rocha. Vocês se aproximam com passo leve para a rocha e com seu pau batem nele com um golpe rápido e ele se desprende da rocha. Tentem fazer o mesmo com outra lapa. Você já lhe tinha advertido. Ela olhou o golpe com o que desprendeu a sua vizinha e então se agarra na rocha com toda a sua força. Nunca poderá desprendê-la, não poderá fazê-lo. Golpeie e golpeie outra vez, mas será mais fácil quebrar a rocha. Nossa pequena amiga Lapa não sabe muito, mas ela se adere. Não pode dizer muito a respeito ao que se adere, nem está inteirada sobre a formação geológica na rocha, mas ela se prende. Ela encontrou algo a que se prender. Esse é seu pouco conhecimento e o usa prendendo-se à rocha da sua salvação. A vida da Lapa consiste em aderir-se. Milhares de membros do povo de Deus não têm maior fé que essa. Conhecem o suficiente para aderir-se a Jesus com todo o seu coração e com toda a sua alma, e isso lhes basta. Jesus Cristo é para eles um Salvador forte e poderoso. É inabalável e imutável como uma rocha. Aderem-se a Ele para salvar sua vida, e esta ação o salva. Deus dá a seu povo a propensão para agarrar-se. Olha a ervilha, ou a ervilha doce que nasce em seu jardim. Talvez tenha caído sobre a trilha do cascalho. Se o apoiar contra o louro ou a treliça, ou colocar uma vara em volta, irá aderir-se diretamente, porque conta com uns pequenos ganchinhos com os quais se prende a qualquer coisa que está em seu caminho. Está destinada a estender-se para cima e por isso foi equipada com elos.
Todo filho de Deus conta com seus elos, pensamentos, desejos e esperanças com os quais se engancham em Cristo e na promessa. Embora este seja um tipo muito simples de fé, é, contudo, uma forma muito completa e eficaz. De fato, é o coração de toda a fé e é a ela que somos conduzidos quando estamos com sérios problemas ou quando nossa mente está obscurecida em certa medida, porque nosso espírito está enfermo ou deprimido. Podemos aderir quando não podemos fazer outra coisa, e essa é a alma da fé. Ó pobre coração, se você, todavia, não conhece tanto do Evangelho como desejaríamos que o conhecesse, agarre o que sabe, ainda que seja tão só como um cordeiro que se aprofunda um pouco no rio da vida, e não como o Leviatã que afunda para o profundo abismo. Contudo, bebe, pois o que o salva é beber, não se submergir. Agarre-se então, agarre-se a Jesus, pois isso é fé. Outra forma de fé é aquela em que um homem depende do outro devido a um conhecimento da superioridade dessa outra pessoa e lhe segue. E eu não creio que a Lapa saiba muito sobre a rocha, mas na seguinte fase da fé há maior conhecimento. Um cego confia em seu guia porque sabe que seu amigo pode ver e, ao confiar, caminha para onde o seu guia o conduz. Se o pobre homem nasce cego, não sabe o que é a visão, mas sabe que existe a visão e que se seu amigo a possui e, portanto, coloca de bom grado sua mão na mão do que vê e segue sua liderança. Esta é uma das melhores imagens existentes da fé. Sabemos que Jesus possui mérito, poder e bênção que nós não possuímos e, portanto, confiamos nele de bom grado e ele nunca trai nossa confiança. Cada criança que vai à escola tem que exercer a fé enquanto está aprendendo. Seu professor o ensina geografia e o instrui a respeito da forma da terra e da existência de grandes cidades e impérios. A criança não sabe por si mesma se essas coisas estão certas, mas acredita em seu professor e nos livros que tem em mãos. Isso é o que terão que fazer com Cristo, se vocês vão ser salvos. Tem que saber simplesmente porque Ele lhes disse, e tem que crer porque Ele lhes assegura que assim é, e vão confiar nele porque Ele lhes promete que a salvação será o resultado. Quase tudo o que vocês e eu sabemos vem pela fé. Se uma descoberta científica é feita, estamos seguros dela. Sobre que base cremos? Com base na autoridade de certos homens da ciência, bem conhecidos, cuja reputação está estabelecida. Não conhecemos e nem vimos suas experiências, mas cremos em seu testemunho. Precisamente assim tem que ser feito a respeito de Cristo. Devido a ele ensinar certas verdades, vocês devem ser seus discípulos e devemos crer em suas palavras e confiar nele. Ele é infinitamente superior a vocês e se apresenta como mestre e senhor de vocês, para que confiem nele. Se recebem a ele e as suas palavras, vocês serão salvos. Outra forma mais completa é a fé que brota do amor. Porque uma criança confia em seu pai, você e eu sabemos pouco mais acerca do seu pai do que ele, e nós não confiamos nele tão incondicionalmente, mas a razão é que a criança confia em seu pai porque o ama. Bem-aventurados e felizes são os que têm uma fé incondicional em Jesus, entrelaçada com um profundo afeto por ele. Estão encantados com seu caráter e se deleitam com sua missão. Se entusiasmam pela misericórdia que a manifestou e agora não podem evitar confiar nele, porque o admiram, o reverenciam e o amam muito. É difícil fazer com que duvidem de uma pessoa a qual vocês amam. Se são finalmente conduzidos a ele, então vem a terrível paixão dos ciúmes, que é forte como a morte e cruel como a sepultura.
Mas mesmo que não cheguem a essa opressão do coração, o amor é pleno de confiança e entrega. O caráter de uma confiança amorosa no Salvador pode ser ilustrado assim. Uma senhora, esposa do mais importante médico do momento, ela cai vítima de uma perigosa enfermidade, cujo poder a derruba. Contudo, ela está assombrosamente calma e tranquila, pois seu esposo converteu essa enfermidade em seu estudo especial e já curou milhares de pessoas similarmente afligidas. Ela não se incomoda o mínimo, pois se sente perfeitamente segura nas mãos de um ser tão querido para ela, em que a habilidade e o amor se combinam em suas formas mais completas. Sua fé é razoável e natural, e seu esposo a merece, a partir de qualquer ponto de vista. Esse é o tipo de fé exercido pelo mais feliz dos crentes em Cristo. Não há nenhum médico como ele, ninguém pode salvar como ele. Nós o amamos e ele nos ama. Portanto, colocamo-nos em suas mãos e aceitamos qualquer coisa que prescreva e fazemos qualquer coisa que ordene. Sentimos que nada pode ser ordenado equivocadamente enquanto ele for o diretor dos nossos assuntos, pois ele nos ama demais para permitir que pereçamos ou que soframos uma só dor sem necessidade.